Boa noite e bem-vindos ao programa. Vamos analisar António Simões e Cristiano Ronaldo. Há salas onde a verdade incomoda mais do que noutras. Numa conferência dedicada a recordar os maiores feitos do futebol português, alguém disse algo que não devia ter sido controverso e que, mesmo assim, gerou um desconforto palpável. António Simões, lenda do Benfica, figura do Mundial de 66, colega de equipa de Eusébio durante 13 anos, falou sobre a final do Europeu de 2016. Sobre o momento em que Cristiano Ronaldo, já lesionado, já fora do jogo, continuou junto à linha lateral a comunicar instruções, a aparecer nas câmaras, a ocupar o centro das atenções. E disse isto: o senhor Cristiano Ronaldo, nesse jogo, não tem nada que se pendurar no treinador. Não tem nada que o fazer. Não tem nada que se mostrar para a televisão. E acrescentou sem rodeios: hoje ele não joga. Não joga para ganhar. Joga apenas para ser figura. Ao lado de Simões estava Fernando Santos, o selecionador que ganhou aquele europeu e que, segundo os relatos da própria sala, acenava com a cabeça em clara reprovação. Vamos perceber porquê. E vamos perceber também porque é que esta crítica, vinda de quem vem, merece mais espaço do que recebeu. António Simões não atacou Cristiano Ronaldo de ânimo leve. Fê-lo com precisão cirúrgica e com uma comparação que doeu precisamente por ser tão exata. Então hoje ele joga não é para ganhar, ele joga para ser a figura. Pois, o que é o contrário do que fazia o senhor Eusébio. Esta frase não é um ataque pessoal gratuito. É uma observação sobre comportamento, sobre prioridades, sobre o que motiva alguém em campo, mesmo quando já não pode jogar. Simões foi mais longe. Antecipou a defesa que sabia que viria, mas se por acaso tivéssemos perdido, sabe o que é que iam dizer? Sabe o que é que iam escrever? A infelicidade do Cristiano Ronaldo ser magoado. É uma observação devastadoramente lúcida, porque resume exatamente o padrão que se repete há uma década em torno de Cristiano Ronaldo. O resultado determina a narrativa, não o comportamento. Se Portugal tivesse perdido naquela noite em Saint-Denis, o protagonismo de Ronaldo junto ao banco teria sido lido como distração, como interferência, como um capitão a substituir-se ao treinador em pleno jogo decisivo. Como Portugal ganhou, tornou-se um momento bonito. Isso não é análise desportiva. É um culto que se ajusta retroativamente ao resultado. Fernando Santos respondeu com a serenidade de quem viveu o momento por dentro. Contou que a sua própria voz já não chegava aos jogadores no prolongamento. Que Ronaldo
junto ao banco francês, ajudou a transmitir instruções. Que quando o empurrava, dizia apenas: já ganhamos, já ganhamos. É uma explicação humana, genuína, provavelmente. Mas existe uma diferença entre explicar o contexto de um momento e refutar a observação mais ampla que Simões fez. Fernando Santos explicou o que aconteceu durante o prolongamento, mas não respondeu à questão de fundo. A de que Ronaldo, ao longo de quase 2 décadas de carreira na seleção, tem um padrão reconhecível de procurar o centro das atenções, mesmo quando a sua contribuição direta para o jogo está ausente. Essa distinção entre o episódio específico e o padrão geral é precisamente o que a defesa de Fernando Santos, por mais genuína que fosse, não conseguiu desfazer. Mas existe outro momento dessa mesma conferência que passou com demasiada descrição e que, este sim, devia ter gerado mais desconforto do que a crítica de Simões. Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, comentou a idade média do plantel da seleção: 28 anos. E disse, com sorrisos a circular pela sala: direi que é uma boa idade para se ser campeão do mundo. Até aqui, uma observação leve. Mas o que disse a seguir é que merece exame mais cuidadoso. Passo a citar: Cristiano Ronaldo será o que quiser no futebol português. Caso único na formação de talento, será o que quiser no futebol mundial. Teremos tempo para pensar onde se sentirá feliz. Cristiano Ronaldo confunde-se hoje com a seleção portuguesa. Estará sempre ligado, não à FPF, mas a Portugal. Leiamos isto com atenção. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol disse em público que um jogador confunde-se hoje com a seleção portuguesa. Não disse que Ronaldo é importante desportivamente para a seleção. Não disse que tem um lugar de destaque na sua história. Disse que se confunde com ela. Essa não é uma frase de gestão desportiva equilibrada. É a admissão pública pelo mais alto dirigente do futebol português de que existe uma identificação total entre uma instituição que devia servir o coletivo nacional e um único jogador. E depois Proença acrescenta: Cristiano Ronaldo será o que quiser no futebol português. O que quiser. E não terá o reconhecimento que merece. E não terá o lugar que o seu currículo justifica. Será o que quiser. É uma frase que, vinda de qualquer outro dirigente sobre qualquer outro jogador, seria imediatamente assinalada como preocupante, porque parece sugerir uma subordinação institucional a uma figura individual que nenhuma federação devia admitir publicamente, ainda menos com sorrisos na sala. Esta conferência, pensada para celebrar a história do futebol português, acabou por revelar algo mais interessante do que pretendia. De um lado,
António Simões. Um homem de 82 anos, sem cargo, sem necessidade de agradar a ninguém, que disse o que pensava sobre um padrão de comportamento que observa há anos. Pagou o preço imediato disso: o desconforto visível na sala, a correção pública de Fernando Santos. Do outro lado, Pedro Proença, o homem que dirige a instituição responsável por gerir o futebol português com isenção e visão de longo prazo, que na mesma sala, minutos depois, disse que um jogador será o que quiser e que se confunde com a própria seleção. Um disse a verdade incómoda e foi corrigido. O outro disse a frase confortável e recebeu sorrisos. Isso diz-nos muito sobre o estado atual do futebol português. Sobre quem tem a coragem de falar e quem prefere gerir a sua posição institucional através de bajulação a quem detém o maior capital mediático do país e do planeta. Existe uma ligação direta entre as duas declarações que essa conferência produziu. Simões descreveu um padrão de comportamento de décadas. Pedro Proença, talvez sem o perceber, confirmou. Porque se a Federação Portuguesa de Futebol, a instituição que devia decidir com base em critérios desportivos coletivos, admite publicamente que um jogador confunde-se com a seleção, então o comportamento que Simões descreveu na final de 2016 não é um episódio isolado de emoção do momento. É a manifestação natural de um sistema institucional construído em redor de uma única figura. Um sistema onde o capitão se sente, com razão, autorizado a ocupar o centro das atenções, mesmo quando lesionado. Porque sabe, ao nível mais alto da estrutura federativa, que será o que quiser. Isso não é uma acusação a Cristiano Ronaldo enquanto pessoa. É uma observação sobre a estrutura que o rodeia e sobre dirigentes que, em vez de gerirem essa relação com equilíbrio institucional, preferem confirmá-la publicamente com sorrisos perante câmaras e microfones. António Simões tem 82 anos. Não precisa nem procura validação. Não precisa de proximidade com ninguém. Disse o que viu, sustentado em décadas de futebol jogado ao mais alto nível. Foi corrigido na hora por Fernando Santos, com educação e com a sua própria versão dos factos. Mas a frase que devia ter gerado mais debate não foi a de Simões, foi a de Proença. Porque um antigo jogador a comentar a personalidade de outro é, no limite, uma opinião desportiva, por mais desconfortável que seja. Mas o presidente da Federação Portuguesa de Futebol a admitir publicamente que um jogador confunde-se com a seleção nacional e que será o que quiser, isso é uma admissão sobre como a instituição mais importante do futebol português é, na prática, gerida. Simões disse a verdade incómoda sobre um momento de 2016.
Proença disse a verdade incómoda sobre o presente, sem perceber que o estava a fazer. E enquanto a Federação continuar a gerir-se desta forma, a próxima vez que alguém se pendurar junto ao banco à procura de protagonismo, câmaras e microfones, ninguém vai estranhar, porque já foi dito publicamente, com sorrisos, que pode ser exatamente o que ele quiser. O meu nome é André, obrigado pela vossa presença. Para melhor poderem acompanhar as nossas análises, subscreva o canal, ative as notificações e partilhem este vídeo. Tenham uma noite santa e até à próxima.